Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Primeiro, nós vamos fazer a correção das atividades solicitadas no dia 13/5, quinta-feira da semana passada. A primeira atividade que nós vamos comentar aqui é a atividade da página 205 da apostila Currículo em Ação, que diz o seguinte: o que pode ser feito para que a população brasileira reconheça e valorize os povos indígenas? Primeiro, essa resposta vocês podem até pausar o vídeo, printar a tela, é a minha resposta, mas ela é de cunho pessoal. Então, mesmo que a sua resposta esteja totalmente diferente da minha, não significa que ela está errada. E na dúvida, você pode mandar a sua resposta para mim no particular, que nós vamos estabelecer aí um diálogo de contribuição. Mas, no meu ponto de vista, o que precisa ser feito são políticas públicas que possibilitem a valorização da etnia indígena, principalmente dando voz a eles de modo a romper com antigos paradigmas. O que eu quero dizer com essa minha resposta? Que é muito comum a gente se ater ao passado, ao histórico dos indígenas no território brasileiro. Eles foram importantes e continuam sendo e precisam ser ouvidos. Por quê? A gente tem preconcepções, a gente tem estereótipos do indígena, a gente não o vê tal como ele é hoje, parte integrante da nossa sociedade. A maioria das pessoas acabam tentando por separar, por olhar de modo separado para os indígenas, enquanto eles são a população brasileira como cada um de nós, independente da nossa origem étnica. Então, na minha opinião, é importante que o poder público tome a frente, criando projetos que dê voz aos indígenas e que eles possam falar como eles são na atualidade. Independente da sua origem étnica, da forma como a gente estuda na história, que era no momento em que o Brasil foi colonizado, a gente tem que ver o indígena hoje. Ele está inserido, ele está na universidade, ele está nos cargos públicos, eles são médicos, eles são engenheiros, eles são agricultores, enfim, nós precisamos romper com antigos paradigmas. Então, é papel sim da geografia e da história falar do momento da colonização, de como esses povos indígenas eles acabaram por ser penalizados porque alguém de um lugar distinto chegou no território que era deles por direito e acabou conquistando e de uma forma muitas vezes violenta. É papel da geografia e principalmente a história tem muito mais propriedade para falar disso do que a geografia. Os professores de história que vocês terão, ao longo da vida de vocês vão sempre enfatizar isso, mas a gente precisa, enquanto cidadãos, olhar para o próximo com esse olhar de igualdade. Então, o que falta, na minha opinião, é dar voz aos indígenas para que nós possamos conhecê-los hoje como eles são agora. Essa é a minha opinião. E aí, cada um de vocês pode me enviar a resposta no particular para a gente dialogar. Já quanto às atividades da página 207 da apostila Currículo em Ação, ela vai de A a E. Eu vou comentar cada uma delas, vocês podem ir pausando os vídeos, tirando o print da tela ou apenas pausando e conferindo com a resposta de vocês. Se não tiver, e provavelmente não vai estar exatamente com as mesmas palavras que eu estou colocando, mas se o sentido for o mesmo, você pode manter. Bom, a primeira é a seguinte: compare as imagens 4 e 5. Há diferença entre as paisagens? Justifique a sua resposta. Então, tinham duas imagens lá que eu não trago aqui novamente, e pergunta se havia diferença entre as paisagens. E sim, as paisagens das imagens 4 e 5, elas apresentam semelhanças, mas apresentam também diferenças. Por exemplo, a arquitetura das casas apresentadas em cada imagem é diferente.
cada qual tem a sua singularidade. Então, quando a gente fala povos indígenas, a gente tem uma multiplicidade de povos. Não é, os indígenas não são uno, eles não vêm num bloco só. Assim como se a gente pensar a nível da população brasileira, o habitante lá da região sul, ele tem um sotaque, o da região sudeste outro, do nordeste outro, do norte outro. Então, nós não somos todos iguais. E o mesmo acontece com os povos indígenas, que hoje também estão integrados na nossa sociedade. Então, há muita diversidade na nossa sociedade e no caso dessas paisagens também, a arquitetura de cada uma dessas casas é diferente. Elas têm alguns aspectos semelhantes, mas também tem muitas diferenças. Já a atividade B pede para vocês pesquisarem o significado de palavras, expressões e termos desconhecidos que estivessem nos textos 2 e 3. Aí é importante dizer que, para mim, muitas das palavras já são conhecidas, não tem como eu saber quais palavras são desconhecidas para vocês, mas aí eu indico vocês entrarem no site www.dicio.com.br. Todas as palavras do texto 1 e texto 2 que vocês tiverem, que vocês não compreenderem o significado, vocês podem pesquisar lá. É um dicionário online. Se você tiver o dicionário físico, também, dependendo da palavra, você pode procurar no dicionário mesmo em si, no dicionário que você tem em casa. É que alguns são palavras compostas, às vezes algum conceito, então online às vezes é mais fácil de encontrar. Eu trouxe algumas para vocês, a palavra censo, por exemplo, que vocês ainda vão aprender no 7º ano o que é o censo, que é uma pesquisa que é realizada periodicamente para calcular o número de pessoas de um país, de um grupo social e etc. É um recenseamento demográfico, que pode ser um censo escolar, um censo demográfico ou um censo populacional. Eu também pesquisei, por imaginar que vocês não conheçam, a palavra ancestralidade, que significa o que recebeu das gerações anteriores, significa hereditariedade. Bom, e aí se alguma outra palavra, eu vou voltar na tela anterior, aqui está a resposta da A e da B, e você pode pausar o vídeo aí para conferir as suas respostas. E se tiver alguma palavra que você não entendeu, você pode fazer a pesquisa na fonte que eu indiquei. Bom, na letra C, pede o seguinte: como esses povos e comunidades contribuíram para essa diversidade paisagística em diferentes lugares, né? Então, na letra C, cada povo originário possuiu sua cultura própria. Desse modo, a forma de ocupar os espaços, de construir casas, de criar ferramentas para o trabalho é única. Dentro do tamanho expressivo do território brasileiro, contribuiu para as mais diversas paisagens humanizadas. Então, a gente tem sim uma diversidade de paisagem natural, porque nós temos um país com um território muito expressivo, que abrange diversos tipos climáticos, diversos tipos de vegetação, mas na parte das paisagens humanizadas, nós também temos uma diversidade, porque cada povo originário, ele contribuía à sua própria maneira, cada um tinha sua particularidade, e isso criou infinitas paisagens humanizadas. Bom, na letra D, pede para que vocês respondam o seguinte: as comunidades quilombolas não vivem isoladas e sofrem influência da urbanização. O contato com a modernidade, o acesso a novas tecnologias, a proximidade com outros valores pode comprometer a própria identidade do quilombo. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Então, eu coloquei da seguinte forma: as comunidades quilombolas não vivem e nem deveriam viver isoladas. O acesso à modernidade não compromete a identidade
do seu povo. É necessário que as pessoas tenham acesso às tecnologias, à saúde e à educação com a mais alta qualidade. Fato esse que não irá possibilitar rompimento com a sua ancestralidade, marcada por um histórico de construção e luta. Faltou uma palavrinha aqui, foi um erro de digitação, eu já vou corrigir, um minutinho. Pausem a tela somente a hora que eu falar. A partir de agora vocês podem pausar o vídeo e printar a tela que eu coloquei a palavra que estava faltando. Ou seja, a gente não pode querer que alguma comunidade não seja inserida na modernidade, não seja inserida nos tempos atuais para preservação da identidade. É um direito de todos a gente evoluir, né? A gente conseguir criar novas formas de viver, de se estabelecer. Por exemplo, a própria pandemia, ela fez com que todos nós tivéssemos que nos adaptar a uma nova realidade. Ninguém pode ficar preso a um tempo histórico anterior da pandemia, ou então muitas mortes ocorreriam, muito mais mortes do que já estão ocorrendo. Então, o mesmo vale para essa questão. É inconcebível pensar em deixar as comunidades quilombolas isoladas para elas não perderem a identidade delas. Elas não irão perder por tudo aquilo que elas têm vivenciado com os seus antepassados, por uma luta que é gigantesca e ainda continua, porque infelizmente vamos colocar assim, que nós temos muito a melhorar enquanto sociedade brasileira, e nós temos sim muitos defeitos e temos muito preconceito ainda. Na letra E, pede para que vocês digam o seguinte: com relação ao seu lugar de vivência, é possível identificar a contribuição dos povos indígenas e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, entre outros, na produção e transformação das paisagens? Justifique a sua resposta. Eu considero essa pergunta muito complicada. Por quê? Quando a pergunta ela nos questiona sobre qual seria a influência que teriam esses povos, né, os indígenas, os quilombolas, na transformação da paisagem, ela setoriza, ela depreende, ela separa o indígena, ela separa o quilombola, como se eles não integrassem o todo da sociedade brasileira. Então, eu não concordo da forma como essa pergunta foi elaborada. Então, a minha resposta, e eu peço para que vocês pausem o vídeo e, nesse caso, prestem muita atenção no que eu vou explicar e anotem a resposta exatamente como ela está aqui, né? Se você tem uma outra forma de ver, manda para mim que a gente vai debater também. Mas eu entendo que a população brasileira é fruto da miscigenação. Vou dar um exemplo para vocês. Miscigenação é a mistura de diversas etnias. O meu avô materno, ele era indígena. Já a minha avó materna, ela era portuguesa. Então, a minha ancestralidade, a minha hereditariedade, ela vem fruto daí. Então, a nossa população hoje, ela é fruto dessa mistura, ela é fruto dessa miscigenação. Não tem como a gente identificar o que veio de um povo originário, o que veio dos quilombolas, o que veio de cada canto. Já que o Brasil foi colonizado por portugueses, mas depois teve a vinda de pessoas de diversos outros países europeus, por exemplo. Não tem como a gente separar o que é influência do que. Hoje nós já estamos todos conectados. Há estudos no aspecto cultural que diz, né, que nós herdamos, por exemplo, dos índios o hábito de tomar banho todos os dias. Essa é uma linha de estudo. Mas é importante a gente entender a sociedade brasileira como um todo, e por isso eu não concordo com a forma como foi questionado. Então, entendemos que a população brasileira é fruto da miscigenação. Desse modo, não concordamos com a pergunta, pois os indígenas
e os quilombolas são parte integrante da nossa sociedade. Desse modo, ao analisarmos as paisagens, não é possível tratar de modo depreendido as diversas influências que tivemos. Então, essa é a minha opinião. Na transformação da paisagem, diversos são os agentes. As paisagens se transformam o tempo todo. Às vezes vocês vão passar em frente à minha casa hoje e ela vai estar de um jeito. Amanhã eu posso fazer uma reforma e pronto, eu já mudei a paisagem, eu já modifiquei. Os autores são os mais diversos, desde os elementos da natureza, como também da sociedade como um todo. Então não tem como a gente separar. Todos estamos envolvidos na transformação da paisagem e não tem como tratar de modo separado. Deixa eu acrescentar uma palavra aqui, pois os indígenas e quilombolas são parte integrante da paisagem. Então, podem pausar aí o vídeo e anotar essa resposta aí no caderno de vocês. Bom, dando continuidade, agora sim, a gente vai falar do tema da aula de hoje, da aula dessa semana, dia 20 de maio. O tema da nossa aula é o trabalho, as atividades econômicas e as paisagens. Esse conteúdo está na página 29, página 30 do livro didático. Do livro didático, não é da apostila, é do livro didático. Mas é só para vocês irem acompanhando, caso vocês tenham um livro, queiram aprofundar, o livro traz as informações completas. Aqui eu trago um resumo dos principais pontos. Os seres humanos, eles trabalham para garantir a satisfação de suas necessidades básicas, alimentação, moradia, vestuário e transporte, e assegurar a existência produzindo grandes quantidades e variedades de produtos, assim como para procurar ampliar seu acesso a bens materiais e culturais. Então, o trabalho, ele acaba se tornando inerente a nós, seres humanos. Tudo envolve o trabalho de alguém. Por exemplo, agora na escola, para ter aula, mesmo que não seja presencial, como nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, para que vocês tenham acesso ao conhecimento, tem toda uma equipe trabalhando, né? Nós temos diretor, nós temos coordenador, nós temos professores, nós temos inspetores, todos trabalhando para que a educação aconteça, para que vocês tenham acesso a essa educação. Da casa onde você mora, para que ela existisse, teve uma série de pessoas que trabalhou para construir a sua casa. Então, a gente vê que o trabalho, ele está por todos os lugares que nos cercam, né? E ele é muito importante e acaba se tornando aí parte integrante da nossa existência humana, além de nos propiciar condições de viver dignamente. E aí, quando a gente fala de trabalho, é o trabalho de cada indivíduo que vai formar a economia. O que seria a economia? É o conjunto das atividades desenvolvidas visando a extração, ao cultivo, a criação, a produção, a distribuição e ao consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Então, isso é a economia. E aí, nós temos aqui os setores da economia, que são divididos em três: setor primário, secundário e terciário. É claro que hoje, no atual momento, é quase impossível distinguir um do outro, porque todos estão conectados. Um está conectado ao outro, eles são interdependentes, então não tem como a gente também falar de forma amplamente distinta de cada setor da economia. Mas para que vocês entendam o que é o setor primário, secundário e terciário, aqui eu vou trazê-los de modo separado. Começando pelo setor primário. Ele pode ser considerado o ramo das atividades econômicas que produz matérias-primas, que por sua vez são os bens e produtos extraídos diretamente da natureza. Então, quando a gente fala em setor primário da economia, é aquele setor que produz as matérias-primas, onde
o lucro, né, é extraído diretamente da natureza, que podem ser consumidos enquanto tal ou transformados em bens de consumo. Então, como são produtos da natureza, ele pode servir as pessoas de forma natural ou ele pode ser transformado, tá? Em outros bens de consumo. Quais são as atividades do setor primário? A agricultura, como nós podemos ver aqui uma imagem. Nós temos também a pecuária, né? Aqui em outra imagem. Futuramente vocês vão entender e aprender a agricultura vão saber diferenciar o que é uma agricultura intensiva e extensiva, o que é a pecuária intensiva e extensiva. Mas de momento é importante vocês saberem que a agricultura pecuária faz parte do setor primário, assim como o extrativismo mineral e o extrativismo vegetal. Aqui uma imagem do extrativismo mineral, né? Que geralmente causa bastante degradação ambiental. Então, para extrair minérios, geralmente a paisagem fica dessa forma, bastante alterada, bastante modificada e com bastante impacto ambiental. E temos também o extrativismo vegetal, que pode ser o corte das árvores, por exemplo, para extrair aí a madeira, né? E o extrativismo mineral também vocês vão ter o momento de se aprofundar nesse aspecto, né? A gente vai ter um momento para estudar toda essa parte do extrativismo mineral e quais são, por exemplo, os principais minérios do Brasil, né, em quais regiões eles se localizam e como é essa extração. Mas, a princípio, é importante que vocês saibam que o setor primário é aquele que fornece, né, os produtos diretamente da natureza para obtenção de lucro. A gente tem o setor secundário, que corresponde ao ramo de atividades que processa ou transforma os produtos oriundos do setor primários em bens de consumo ou mesmo em máquinas. Em suma, a indústria. Quando a gente fala de setor secundário, vocês devem ter em mente a atividade industrial, que é uma das mais relevantes no processo de produção do espaço geográfico. Além de dinamizar a economia, ela amplia a geração de empregos, ela é responsável pelo rápido crescimento das cidades. No mundo, a industrialização, ela surgiu na Inglaterra, tá? Durante aí foi chamado de Revolução Industrial e depois ela se expandiu pela Europa e pelo mundo. Então, é importante que vocês saibam que esse aspecto de onde surgiu a indústria, como ela surgiu, ainda serão estudados tanto na disciplina de geografia quanto de história, mas para esse momento é importante que vocês compreendam que a indústria aí compõe o setor secundário da economia. E aí a atividade industrial, elas são as mais diversas, desde criar, né, desde desenvolver e também nos possibilitar, por exemplo, a tecnologia através dos aparelhos de celulares. Eu acredito que muitos estejam assistindo essa aula de geografia direto de um aparelho celular. É a indústria que nos fornece esse produto, tal qual também é a indústria que nos fornece produtos como lápis de cor, tintas, os nossos cadernos, enfim, tudo que nos cerca está envolto por produtos industriais. Bom, dando continuidade aqui, a gente vai falar agora do setor terciário, tá? Embora esteja escrito aqui setor secundário, deixa eu corrigir, né? Esse, na verdade, é o setor terciário. Então, vamos entender o que é o setor terciário. O setor terciário, ele vem a ser caracterizado por atividades bastante heterogêneas quanto ao porte das empresas, a remuneração média e a intensidade no uso de tecnologias. Nas últimas décadas, o desemprego das atividades que compõem o setor
vem se destacando pelo dinamismo e pela crescente participação na produção econômica brasileira. Então, o setor terciário, ele tem uma infinidade de atividades ligadas a ele. Eu trouxe alguns exemplos, né? Nós temos desde os comerciantes das feiras livres, como nós temos os comerciantes dos shopping centers, nós temos aí os restaurantes, nós temos as pessoas que trabalham de motorista por aplicativo como o Uber, que é muito utilizado aí nas cidades médias e nas cidades grandes. Nós temos as pessoas que fazem entrega, seja de bicicleta, seja de moto, seja de carro, os supermercados, enfim, uma infinidade de profissionais que atuam na atividade terciária. Ela é marcada por essa diversidade. Bom, todo o setor, né, de prestação de serviço como um todo, ele está inserido no setor terciário. Eu, por exemplo, enquanto professora, pertenço ao setor terciário. Bom, agora vamos às atividades que vocês deverão realizar nessa semana. Vocês deverão realizar a atividade 1 da página 222, que diz o seguinte: você já observou que a maioria dos adultos possui uma profissão? Qual profissão você pretende escolher no futuro? Eu estou curiosa para saber qual é a sua profissão, qual será a sua profissão no futuro. Você já sabe? Você já pensou nisso em algum momento da sua vida? Se você já tem uma ideia daquilo que vai ser a sua profissão no futuro, anota aí no caderno e depois me manda uma foto, porque eu já estou curiosa. Então eu mal posso esperar para ver a resposta de cada um de vocês. Se você ainda não decidiu, então você vai falar para mim lá que você ainda não decidiu. Então, essa atividade 1 da página 222 é para responder essa primeira questão que está justamente indicando aqui com a seta roxa. Aí depois tem até uma outra discussão, mas por ser uma atividade conjunta, vocês não deverão fazer. Somente essa primeira pergunta da atividade 1. Na atividade 2, vocês farão a atividade 2, que está na página 222 e 223. Então, fica para essa semana responder a atividade 1 da página 222 e a atividade 2 da página 222 e 223. A atividade A pede que vocês realizem em grupos, mas dado ao fato de nós estarmos nas circunstâncias atuais, essa atividade então se torna individual. Então não se esqueçam, essas são as atividades que vocês deverão fazer para a aula de hoje. Página 222 e 223, atividade 1 e atividade 2. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham para a realização dessa atividade, é só me chamar que eu estou à disposição de vocês. Então é isso, até a próxima aula!